E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui num cenário novo, totalmente improvisado. Então, assim, fiquem tranquilos que não vai ficar assim. Nós vamos dar uma ajeitada, melhorar as luzes e tudo mais. E hoje a gente vai testar várias maquiagens que lançaram. E eu tava muito ansiosa pra testar com vocês, que inclusive vocês estavam pedindo resenha. E vamos começar por um hidratante, que o meu de rosto, de make, tá acabando. Aquele da Embryoliss, que durou 1000 anos. Aquele final que nunca acaba. Esse aqui da Make More. Difícil ler que as letras são reflexivas aqui, ó. É o Balance Cream. Ele é um hidratante facial, preparador de pele, repõe hidratação, minimiza poros, elimina efeito craquelado. Eu já uso essa marca, gente, há muitos anos. Desde o comecinho do canal, foi uma das primeiras marcas a me mandar produto. E eu gosto muito deles. Nossa, que cheiro delicioso que saiu da caixa. Vem bastante, ó. 60 gramas. E aí tem todas as informações em inglês ali também. Vamos ver. Nossa, ele é bem grossinho. Bem grossinho, minha pele tá precisando, porque a gente tá em ritmo de mudança. Nossa, que delícia espalhar ele. Ele é consistente, mas ele é super fácil de espalhar. Vou passar na área do olho aqui também pra gente já ver se arde. E a área que eu acho que mais craquela, pelo menos em mim, é essa aqui. Então eu sempre capricho no hidratante nessa área. Gente, muito bom. A pele já vai absorvendo enquanto você espalha e hidrata muito. A primeira impressão, porque esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, é que esse hidratante hidrata absurdamente, ó. Ele é livre de óleo mineral, ideal para uso diário e fundamental na pré-maquiagem, que eu falo sempre com vocês. Não pule o hidratante. Achei esse hidratante muito diferenciado. Ele desaparece na pele, mas tá absurdamente hidratada, viu? Vou usar muito, testaremos mais vezes lá no Instagram, vou dando mais impressões. Mas é aprovadíssimo. O segundo produto é um dos produtos que eu sou mais curiosa para testar a minha vida inteira e eu não sei porque eu nunca testei, que são os corretivos da Kryolan. Kryolan. Nunca sei se é Kryolan ou se é Kryolan. Ele vem assim. Esse meu aqui é o número 3 e ele é feito na Alemanha. Toda vez que a gente fala em reboco, pelo menos antigamente, né? Quando a gente começou aqui no YouTube, a galera fala assim, reboco é Kryolan. E eu acho que essa é a minha cor. Não sei se eu vou conseguir usar uma cor direta, né? Vou tentar essa aqui, ó. Vou pegar com a esponjinha, que aí já vai diminuir a cobertura, mas vamos testar. Tem que dar uma esquentadinha nele aqui, ó. Menino, tá bem errada essa cor, hein? Deixa eu ver se é essa do lado aqui. Tá mais pra essa do lado. Engraçado que olhando, pareceu bem rosado. Eu vou falar pra vocês que corretivo não é um item que eu gosto quando vem nesse formato de creme. Eu não sei, acho mais difícil, tenho a impressão que acumula mais. Deixa eu passar com a esponjinha pra gente ter um acabamento mais natural. Natural não, né? Mais fácil de espalhar aqui do que meter o dedo e sujar a mão aqui. E é questão de gosto, né? Que antes eu passava a maquiagem inteira com a mão, hoje em dia fico agoniada de sujar. Essa cor ficou bem clara pra mim, inclusive. Vou até limpar esse aqui, porque se esse ficou claro, ó. Esse é o 3. O mais claro não deu, obviamente. Eu testei esse aqui que também ficou claro. Vou testar o mais amarelado, porque como a minha olheira é mais roxinha, o certo seria o amarelo aqui pra gente dar uma camuflada. Vou tentar o amarelo, vou pegar bastante produto. Tô olhando aqui pro lado porque eu estou me olhando. O meu, creio que é mais esse amarelo. É bem maquiagem reboco, né? Não que não tenha como você construir camada, né? Com produto de cobertura alta, você tem essa versatilidade de poder passar menos produto. Mas realmente, gente, eu tô olhando aqui o retorno pra ver como é que tá esse acabamento. Deixa eu ver aqui de perto. Acho que cobriu absurdamente. Vou até limpar aqui do outro lado aqui pra gente passar o correto. A minha cor a mais perto aqui é realmente nessa da cor 3. Tem que aplicar, reaplicar, né? Que acabei tirando. Nossa, esse hidratante tem um cheiro muito bom. Vou aplicar desse lado com o dedo, ó. Pegar bastante produto. Peguei o mais amarelo. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ó, aqui dá pra ver bem o tom. Peguei esse aqui. Esse ficará absurdamente claro em mim, obviamente. Pegar o amarelo. Gente, a cobertura é do outro mundo mesmo. Apesar de ter muita cobertura, eu não achei um produto grosso, sabia? Não sabia, né, gente? Que eu tô contando agora pra vocês. Mas vou confessar aqui que não achei a cobertura grossa. Eu vou dar só uma espalhada aqui assim, ó, pra dar uma disfarçada, pra não dar muita diferença aqui. É uma brevíssima resenha, porque produto de pele como base corretivo a gente tem que testar muito em diferentes situações, sol, chuva, calor, usando o dia todo, pra gente realmente trazer uma resenha aqui, que é assim que eu testo produtos de pele. Eu, a princípio, achei a cobertura realmente muito alta, e achei a textura, apesar da cobertura alta, a textura é muito boa. Ele não me parece um produto que vai super acumular ou super craquelar, sabe? Gente, gostei. A embalagem é bem pesada. Será que é de metal? Olha só. Muito bonito. Eu achei o acabamento, no geral,
Muito bonito. Porque produto em creme, gente, é um negócio assim difícil. Principalmente pra essa área dos olhos. E ficou muito bonito. Gostei, viu? E eu nem selaria. Achei fera. Esse aqui que vocês estão vendo é meu espelho. Vamos a outro produto que eu tô muito curiosa pra testar. Deixa eu ver se eu testo primeiro o iluminador ou o blush. A Eudora lançou nessa linha Soul vários produtos cremosos. Vocês sabem que eu tô sendo a pessoa louca do blush cremoso. E eles lançaram. Pelo menos eu tenho aqui um iluminador que realça e ilumina. E eu tenho 2 blushes, 2 cores. Vou passar primeiro o iluminador. Vamos ver. Será que é uma cor única? Deixa eu passar aqui na mão pra vocês verem, ó. Vamos espalhar pra ver aqui qual que é. Pêssego. Se a pessoa for branquinha já não dá certo, ó. Ficou bem da minha cor de pele, tá vendo? Mas muito, muito bonito. Vamos ver como ele se espalha na pele. Deu pra ver que ele é pêssego? Não sei, gente, que estamos aqui no cenário novo. Como eu falei pra vocês, ajustando o cenário, iluminação, tudo pra cá. Porque aqui a gente tem muita entrada de luz natural e tem que regular tudo. Gente, achei lindo o iluminador. Olha a diferença de um lado pro outro, ó. Ele realmente é bem pêssego, ó. De longe que vocês conseguem ver, tá vendo? Se eu fosse mais branquinha, não daria pra usar porque ele ficaria corado. Ele quase ficou corado em mim. Aí daria pra usar na área do blush, que também ficaria lindo. Inclusive, já que é um testando, desse lado aqui eu vou passar o blush sem o iluminador pra gente ver se o blush tem um glow. Vou passar, deixa eu mostrar as duas cores aqui. O pêssego só tá assim, ó. Pês Saúde. Deve ser pêssego saudável, alguma coisa assim. Que, aliás, que cor linda. E o outro é o rosa coradinho. Os dois têm um brilho, tá? Os dois têm um brilho. Me parece dourado, ó. O pêssego e o rosa. O rosa também me agrada muito, viu? É bem um tom que eu gosto. Inclusive, eu vou passar o rosa aqui hoje pra gente variar. Vou tentar passar com o dedo pra gente ver como é que fica. Tem uma leve impressão que me lasquei, passei muito. Deixa eu espalhar com o pincel. Muito fácil de espalhar. Olha, nossa, gente, ele fica lindo. Fica com brilhinho mesmo de fundo. Bem suave aquele corado, tá? Fica com a cintilância muito, muito suave e não fica molhado. Já fui espalhando, ele foi secando, espalhou super bem. Do outro lado aqui, eu vou passar o pêssego. Vou passar, porque a gente tá aqui pra testar coisa, né? Isso aqui não é o pêssego, meu senhor. É o iluminador. Passar o iluminador do lado que a gente passou o blush. Ó, eu vou passar aqui. Maravilhoso. Gente, muito fácil de espalhar, tá? Passei muito produto. Rende bastante. Eu tô amando as marcas lançando esse tanto de produto cremoso. Na pele, os dois ficaram bem parecidos. Só que aqui também foi muito mais pêssego, né? Vou dar até uma batidinha assim pra tirar o excesso. É isso, gente. Um lado de cada cor, mas deu pra ver. Eu amei os 3 produtos. Gostei mais dos blushes, que eu sou a pessoa ultimamente dos blushes, né? Que do iluminador, porque o iluminador pra mim realmente eu achei muito corado. Eu acho que eu vou gostar de passar ele por cima do blush aqui pra dar aquele glow a mais. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Por exemplo, viria aqui, ó, um tiquinho no alto do blush, passaria. Porque ele é corado também, esse iluminador. Olha que lindo. Gente, eu tô parecendo patati patatá já, né? Deixa eu tirar aqui o excesso. Aprovadíssimo. Eu amei os 3 produtos. O primeiro critério que eu uso pra avaliar esses produtos que são em creme, em gel, líquido, qualquer coisa, é se é fácil de espalhar, que é uma coisa muito difícil de fazer na fórmula. O produto normalmente arranca o que tá embaixo, ou vai manchando, ou onde você botou pra espalhar fica super concentrado, os outros lugares fica falhado. E não, foi super fácil de espalhar, ficou super uniforme e ficou lindo. Os 3, viu? E seca, tá? Fica glow, mais seca. Agora, vamos a essa paleta de Ruby Rose, que quando eu vi, gente, fiquei louca. Olha isso aqui. Pinha colada. Kit de sombras. Olha que cores lindas. Lindas. Já viram que eu meti o dedo aqui, né? Vamos ver. Primeiro as mates, que são só essa e essa. Só a clara que foi fraqueza aqui. Vamos ver na mão se ela tá também. A clara foi meio sofrida. A clara quase desapareceu, mas às vezes construindo camada a gente consegue trabalhar essa cor aqui. Cor clara é sempre mais complicada, eu acho, de achar boa que cor escura. Gente, eu tô no descabelamento, mas a gente ainda aqui tá de mudança. A gente tá aqui equilibrando aqui entre a mudança, o trabalho, tudo. E agora são mais 4 cores brilhosas. As cores brilhosas, tudo que a Ruby Rose faz, que é cintilante, é loucura, eu não sei, eles têm uma fórmula absurda pra coisa brilhosa. Olha aqui. Gente do céu, parece, ó, um espelho. Nossa, essa aqui parece a da NARS, não, da Urban Decay, né? Acho que é Space Cowboy, ó. Que
tem um fundo verde, sempre confundo, mas olha que linda. Gente do céu, que paleta maravilhosa. Você aproveita esse momento se você gosta de vídeo de make e clica no gostei pra quê? Pra eu saber que vocês gostam de vídeo de make. Comenta qual tipo de vídeo que você tem mais visto aqui no YouTube, gente. Porque eu sei que durante a quarentena os nossos hábitos mudaram pra caramba, até porque a gente não fica usando maquiagem o tempo todo pra passar aí, pra passear. Mas a gente continua com os vídeos de maquiagem porque eu sei que vários de vocês gostam, são apaixonados, assim como eu, que apesar da quarentena, a paixão pra maquiagem continuou. Mas comenta aqui comigo qual tipo de vídeo que você tem mais visto, porque às vezes eu nem trago ele aqui no canal e posso começar a trazer. E é isso. Vamos começar a nossa make aqui. Semana passada não tivemos maquiagem, mas foi excepcionalmente. Por quê? Porque estávamos chegando de mudança, vocês queriam ver logo o tour, fui postando logo. Mas voltamos agora. Ó. Peguei esse marrom aqui. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Super fácil de esfumar. Pigmentou absurdamente. Olha que lindo. Vou deixar ele só aqui em cima mesmo. E sobre a sobrancelha, gente, ainda tenho que fazer despigmentação, ó. Como dá pra vocês verem, eu tenho bastante pelo, mas ainda sobrou, tá vendo, ó? Umas coisas rosadas aí. Ai, Jesus, essa saga aqui não tem fim. Eu já fiz 5 sessões e ainda tenho mais pra fazer. Vou pegar essa sombra mais escura aqui, esse marrom. Vou dar só uma concentrada aqui pra gente ver se ele pigmenta também. E já deu pra ver, né? Quase preto. Que loucura. Vou testar a clarinha ali abaixo da sobrancelha. Vamos ver se ela presta. As sombras são muito, muito macias, viu? Olha só, tá vendo? Ela vai pigmentando rápido, esfumando fácil. Esfumou, cor de baixo super fácil também. Vamos ver. Vou pegar essa clarinha aqui e vou dar aquela iluminada ali abaixo da sobrancelha. Nossa, o pincel tá duro aqui duro com cola de cílios. Deixa eu pegar outro pincel. Ai, gente, até que iluminou, ó. É porque ela é bem bege mesmo. É a pior aqui da paleta. Na verdade, é a única que eu não gostei, assim. Não é péssima, mas também não achei incrível, não. Vou pegar essa mais escura aqui e vou passar ela aqui, ó. Gente, olha que loucura essa sombra. Ó o reflexo. Que eu vou fazer um pot-pourri. No meio vou passar o verde, que eu achei esse verde muito lindo, lindo, lindo. Olha só. O reflexo dele é muito bonito. Ainda vou vir aqui no canto e vou passar a mais brilhosa, que é essa aqui. Mais clarinha. Gente, eu amei essa paleta. Amei a escolha de cores, acho super versátil. Acho que dá pra fazer um monte de maquiagem com isso aqui. E eu amei essas sombras cintilantes. Amei, amei, amei. Passei só uma máscara pra dar acabamento, gente. Fiberlove da Vizela, que eu amo. E na Vizela a gente tem cupom de desconto de 15%, que é permanente, com Marina 15. Gente, essa máscara é loucura. E nos lábios passei o Dolce Vita da NARS, que é um balme. Enfim, hoje demos muita, muita sorte. Eu amei todos os produtos. Quero testar mais para ter uma opinião bem formada sobre o corretivo da Kryolan e esse hidratante. A gente vai estar testando lá no Instagram várias vezes. Só você estar me seguindo lá que eu vou estar sempre dando as minhas impressões. Tô muito feliz com as makes de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de comentar qual o tipo de vídeo que você tem mais visto aqui no YouTube. Comenta aqui para eu ficar sabendo. E já já eu tô de volta, gente. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!